Antes de começar, não esquece de dar like e virar membro para ajudar o canal aí. Tamo junto. Agora, vamos para o recap. Léo vive em um mundo de magia e fantasia, que é repleto de demônios e cavaleiros. Ele foi selecionado como um dos heróis do reino e foi recrutado para lutar contra o exército do Rei Demônio com outros heróis. Em pouco tempo, ele se tornou o melhor cavaleiro que o reino já viu e dominou a arte da esgrima. Ele era tão incrivelmente forte que todo o exército de demônios tinha medo dele. Mas ele estava irritado com seus companheiros que sempre o atrasavam em vez de ajudá-lo. Como o arqueiro, que não conseguia fazer nada quando alguém se aproximava dele. Ou o espadachim, que era ruim com a única arma que possuía. E o mago, que só sabia lançar magia de cura, obrigando Léo a salvá-los repetidamente. Um dia, finalmente, ele se cansou e simplesmente abandonou todo o grupo. Ele começou destruindo categoricamente pequenos pelotões do exército do Rei Demônio sozinho. E finalmente, ele chegou a um ponto em que a própria Rei Demônio Echidna enviou sua força de elite para caçar Léo. O gordo, a quem vou chamar de Brute, foi o primeiro a ser encontrado por Léo. Léo não teria sido capaz de derrotá-lo se fosse apenas uma luta de espadas, mas graças à sua habilidade mágica, ele conseguiu facilmente derrotar o Brute, pois ele não sabia lidar com nada além de lutas frontais diretas. A próxima batalha que ele enfrentou foi com a Mulher Assassina e a Elite. 4, que parecia uma garota emo, mas era incrivelmente rápida e furtiva. Mas o tempo todo, ele não estava se defendendo, pois estava recitando um encantamento. Ele acaba usando o feitiço e destruindo completamente toda a área com sua magia, derrotando-a também. Ele foi muito repreendido pelos moradores da cidade por destruir um dos seus sítios de patrimônio mais valiosos. A terceira pessoa que ele teve que enfrentar era uma garotinha chamada Lily. O incidente dela foi muito engraçado, pois, a caminho de encontrar o herói, ela acabou perdendo seu memória. E ela conheceu Léo e os dois estavam tentando escapar da chuva debaixo de uma árvore. Léo não conseguiu deixar a menina sozinha na floresta, então acabou levando-a com ele para as próximas cidades e cuidando dela. Um dia, ela acabou caindo de cara e suas memórias retornaram. Ela imediatamente tentou atacar Léo, mas ele conseguiu derrotar ela depois do que ela se apaixonou por ele. O último membro dos 4 da Elite era o poderoso mago com o Futina. Eles se encontraram no campo de batalha e ela estava recitando seus encantamentos. Mas Léo acabou usando uma barreira mágica de anulação total ao redor deles, tornando a magia dela completamente inútil e forçando-a a lutar fisicamente contra Léo. O que foi tão bem quanto você pode imaginar para ela, já que era super fraca fisicamente. O inimigo final era o próprio Rei Demônio Echidna e ela era durona. Ela se transformou em um monstro gigante e Léo precisou de muito esforço para finalmente derrotá-la. Mas ele se recusou a matá-la porque sabia que ela não era uma má pessoa. Porque enquanto a invasão estava acontecendo, ele a viu impedindo suas forças de causar derramamento de sangue desnecessário e mantendo a morte e destruição no mínimo, e feito apenas quando necessário. Depois de literalmente destruir todo o exército demoníaco sozinho, ele voltou para o reino, esperando uma recepção realmente calorosa, acompanhada por aplausos e vivas. Mas tudo o que encontrou foi frieza em relação a ele. As pessoas tinham medo dele ao saber que ele destruiu todo o exército do Rei Demônio sozinho. Homens e mulheres fugiam assim que o viam, pois temiam que o poder subisse à cabeça de Léo e ele se tornasse o próximo demônio. Rei. Finalmente, ele foi convocado pelo rei dentro da corte, onde o rei finalmente reconheceu que Léo os ajudou imensamente ao derrotar o exército do Rei Demônio com um mínimo de baixas do lado deles. Mas ele afirma que não pode simplesmente ignorar as necessidades e desejos de seus súditos, e diz a Léo para deixar o reino ao amanhecer. Léo simplesmente olha para o rei com um olhar vazio, responde que partirá imediatamente e sai, tirando sua armadura e vestindo um manto. Ele começou a viver como um sem-teto, apesar de ser a pessoa mais forte que já existiu, e lentamente começou a ficar ressentido com as pessoas deste reino. Um dia, ele ouviu um grupo de pessoas falando sobre como o Rei Demônio Echidna está tentando recriar seu exército. Léo finalmente pensa sobre isso e decide que quer se juntar ao exército demoníaco. Ele começa a viajar pelas montanhas e desertos enquanto prepara uma apresentação para mostrar a Echidna e aos 4 generais de elite. Finalmente, ele chega ao tribunal do Rei Demônio e se aproxima deles antes de tirar seu manto e revelar quem ele era. Echidna fica chocada e pergunta o que ele está fazendo ali, mas ele rapidamente responde que não tem ressentimentos e que está ali apenas para mostrar a ela uma apresentação que criou. Ele começa a falar e mostra a ela vários gráficos e tabelas falando sobre suas realizações passadas, sobre quem ele derrotou e sobre sua experiência em combate e estratégia antes de terminar a apresentação, dizendo que ele também derrotou Echidna sozinho. Ele se sente bastante confiante sobre como a apresentação foi e espera que Echidna o aceite de braços abertos. Mas Echidna simplesmente queima ele fica chocado quando Echidna o rejeita, dizendo como ele poderia pensar que ela o deixaria entrar no exército depois do que ele fez ao exército dela. E ele novamente pega seu gráfico e explica como ele trabalhará duro para compensar suas perdas e que ela não encontrará ninguém melhor do que ele. Mas Echidna não está disposta a ouvi-lo e começa a lançar uma série de bolas de fogo em direção a Tatipan ele. Antes de deixar o castelo, no entanto, ele convence os outros 4 generais de elite a ter uma conversa com ele. E após muitas tentativas, ele consegue convencer os generais a lhe darem uma chance e deixá-lo ajudá-los a conquistar o mundo. Finalmente, depois de uma conversa entre eles finalmente concordam em dar-lhe uma chance, mas dizem-lhe para ficar discreto e não deixar que Echidna saiba de todo este acontecimento, e ele
concorda, Léo dorme no castelo e no dia seguinte ele se encontra com a Futina. Ela parece estar bastante sobrecarregada, já que desde que Léo destruiu o exército deles, ela teve que lidar com tudo de importante. Léo pede a lista das tarefas pelas quais ela é responsável, e Futina entrega a lista longa e exaustiva de várias tarefas demoradas das quais ela é responsável. Léo então fica surpreso com o quanto ela tem que fazer sozinha, e pergunta por que ela não distribui o trabalho para outros. Pessoas, mas ela responde que a maior parte do trabalho só pode ser feita por ela. E mesmo que ela entregue a outras pessoas, elas não confiam que façam um trabalho perfeito, e acabarão monitorando-as constantemente, resultando apenas em trabalho extra. Ele seleciona um dos trabalhos, que é preencher as reservas de mana do castelo. Futina explica que só ela pode encher as reservas, porque a frequência de sua magia foi alimentada a elas por muito tempo. Léo simplesmente dá um sorriso, e diz a ela que vai simplesmente mascarar a frequência de sua magia da dela, e então encher tudo. Ela olha pra ele, percebe que ele é habilidoso o suficiente para fazer isso, e diz pra ele seguir em frente. Ele olha pra ela e diz que levará 2h30 para concluir todo o trabalho. Mas ela lhe diz que até ela consegue fazer isso bem em 1 hora, então por que ele está demorando tanto? Mas ele diz pra ela apenas confiar nele, e ele muda pra uma armadura preta e se nomeia Onyx, para que outras pessoas não saibam quem ele é. Ele desce as escadas e dentro de meia hora sobe novamente e diz a ela que o trabalho está feito. Ela parece surpresa, mas diz que se ele terminou o trabalho, pode começar com os outros. Mas ele diz que vai fazer uma pausa, pois sua mana está esgotada, e simplesmente se deita no sofá após liberar um olho mágico, que lhe permite ver o que o olho mágico vê. Ele diz a ela que vai descansar um pouco e assistir ao trabalho dela, e ela diz pra ele fazer o que quiser, mas que faça isso rapidamente para que possam fazer mais trabalho. Meia hora passa e ele ainda está deitado na sua cadeira, não movimento. Futina olha para ele e pergunta se ele já descansou o suficiente, mas ele diz que ainda está cansado e quer descansar um pouco mais. Ela olha para ele com desaprovação, mas não diz nada e volta ao trabalho. Mas depois de 1 hora, ela se aproxima dele novamente e diz que ele deveria começar a trabalhar. Ele responde novamente que suas costas estão doendo e ele se sente muito cansado. Futina tenta levantá-lo, mas ele usa magia de gravidade para se tornar mais pesado, e ela volta irritada para o seu assento. Finalmente, após 2 horas completas, Futina já está farta e diz a Léo para começar a trabalhar. Mas Léo diz a ela que quer descansar só mais um pouco, mas dessa vez ela fica extremamente irritada e invoca seu cajado, dizendo a Léo que ela foi contra os desejos de Echidna para lhe dar uma chance de redenção, e é assim que ele está pagando a ela. Léo se levanta assustado como ela e tenta acalmá-la, mas ela não está disposta a ouvi-lo mais. No entanto, antes que ela pudesse atacar, alguém bate na porta e uma garota de cabelos brancos entra na sala, dizendo a Léo que havia terminado de reabastecer as reservas de mana. Futina parece extremamente confusa e pergunta o que diabos está acontecendo. Léo olha pra ela e explica que quando saiu por 30 minutos, ele foi até a área do ferreiro onde conseguiu um cristal de ametista muito forte e o moldou na forma de um pingente, enquanto o preenchia com mana, que tem o mesmo comprimento de onda que... Ele então deu o pingente para a garota em questão, que em seguida começou a preencher as reservas de mana, usando a própria mágica. Mas devido ao pingente, o comprimento de onda se tornou igual ao dela. Ele diz a ela que agora ela não terá que se preocupar em reabastecer as reservas novamente, pois será cuidado pela garota de cabelo branco e suas amigas, para quem ele também dará os pingentes, junto com alguns extras. A garota de cabelo branco sai da sala, e então Léo se vira para Futina e diz a ela que, além disso, enquanto estava deitado, também estava de olho em tudo dela. Trabalho, e ele preparou um novo plano de trabalho que usa esses dados para marcar o trabalho que só pode ser feito por ela, e o trabalho que também pode ser feito por outras pessoas. Futina parece estar dominada por emoções neste momento, e seus olhos se enchem de lágrimas. Ela, no entanto, rapidamente as enxuga e pede desculpas a ele por como estava tratando-o e chamando-o de preguiçoso, enquanto ele estava ativamente tentando descobrir maneiras de tornar o trabalho dela mais fácil. Mais tarde naquela noite, Futina chama Léo para seus aposentos, onde ela se senta com ele e discute a má situação em que o exército do Rei Demônio se encontra. Ela lhe diz que estão com pouquíssima comida e outros suprimentos e que no dia seguinte, Lily vai para Largo para cuidar de toda a logística dos suprimentos. Ela diz a ele que esses suprimentos são muito importantes e devem chegar ao castelo a tempo. Léo pergunta a ela qual é o problema e ela simplesmente entrega um relatório que foi feito por Lily após a conclusão de sua fazer. O relatório era um monte de rabiscos de giz de cera, e Futina explica que todos os relatórios e planos dela têm sido assim, o que resulta em falta de comunicação e atrasos desnecessários. Ela quer que Léo vá para Largo junto com Lily para que ele possa monitorá-la, e garantir que ela aprenda a lidar com as coisas de forma tranquila e eficientemente. Futina explica que há 3.000 anos o Rei Demônio liderou um ataque contra os humanos, mas perdeu a batalha. Mais tarde, a maioria dos demônios encontrou paz com os humanos e começou a viver junto, mas não foi o mesmo para o povo dragão de Longos quando eles tentaram. Por algum motivo, os humanos estavam sempre contra o povo dragão e os discriminavam fortemente. Isso forçou o povo dragão a transferir toda a sua população para uma ilha deserta chamada Largo. Segundo Futina, esse povo dragão são as únicas pessoas que estavam ajudando o exército do Rei Demônio quando estavam sofrendo perdas, e são a única razão pela qual o exército demoníaco está sendo reconstruído. Léo olha para ela e pergunta por que ela não envia o Bruto.
Então, ela diz a ele que estava planejando enviar o Brutamontes, mas depois percebeu que, se ele for, fará todo o trabalho e Lily não aprenderá nada. Léo concorda com esse raciocínio e diz a ela que irá, e ele relata tudo de volta para Futina. Ela está feliz que tudo correu tão bem e lhe diz que Echidna o chamou urgentemente para seus aposentos imediatamente. Léo fica assustado com a ideia de ir aos aposentos de Echidna, e como ele tem medo de que ela o expulse no momento em que descobrir que ele é Léo. Ele também sabe que ela é tão hábil como lutadora quanto o Bruta, e tão habilidosa como maga quanto a Futina, por isso enganá-la seria muito difícil. Mas se ele não for imediatamente, ela pode achar que ele está tentando esconder algo. Até mesmo a Futina está com medo, já que foi ela quem lhe deu refúgio sem informar a rainha. Mas Léo se recompõe e diz a ela para não se preocupar, pois ele lidará com Echidna sozinho. Ele muda de volta para sua armadura e sai para encontrar Echidna em seus aposentos. Ele entra na sala e é recebido por Echidna, que parece um pouco bêbada, mas muito feliz. Ela exclama que realmente queria conhecer a pessoa que ajudou a reduzir a carga de trabalho da Futina, e também para ajudar Lily a aprender a trabalhar mais eficientemente, pois isso aumentou a eficiência de todo o exército dela e todos parecem estar mais felizes do que antes. Durante a conversa, entretanto, de repente Echidna pergunta a Léo por que ele está usando um capacete mesmo enquanto bebe e come, e diz para ele remover. Echidna, no entanto, está bêbada e se aproxima dele e começa a atirar. Léo imediatamente tenta mudar seu rosto para o de outra pessoa, mas como tudo aconteceu tão rápido, ele só conseguiu pensar em mudar seu rosto para o de outro humano. Isso surpreende Echidna, pois ela esperava que ele fosse um demônio. Ela então volta para o seu lugar e eles começam a beber novamente. Leio quer escapar dessa situação o mais rápido possível, então ele começa a oferecer mais e mais vinho, na esperança de que ela fique tão bêbada que provavelmente vá dormir logo. Mas acontece que ela é de fato resistente, e depois de terminar todas as suas taças, ela simplesmente agarra a garrafa e começa a beber dela. Eles se sentam novamente à mesa e começam a comer, e, conversando, ela lhe diz que vai garantir que ele se sinta bem-vindo, já que qualquer pessoa é bem-vinda no exército dos demônios, pois eles não discriminam humanos ou demônios. Léo pensa que este pode ser o momento para saber o que ela pensa sobre ele, e ele discretamente pergunta a ela. Ela disse que eles não discriminam, mas ele ouviu que o herói Léo quis se juntar ao exército, mas foi rejeitado. Então você o deixaria entrar no seu exército mesmo que ele seja um humano? A expressão no rosto de Echidna muda imediatamente e ela começa a espumar de raiva, falando sobre como o herói é lixo e como nunca o deixará entrar no exército dela, não importa o que ele faça. Mas ela ainda não o deixará entrar, porque ele provavelmente destruiria o exército de dentro para fora. Ela também diz que ele foi a única razão pela qual ela não conseguiu adquirir a Pedra Filosofal, depois do qual ela poderia ter terminado sua conquista. Léo fica surpreso com essa nova informação, já que não sabia que ela estava atrás da Pedra Filosofal, que dizem ter poderes sobrenaturais, como transformar um deserto em pasto verdejante, tornar água suja limpa, curar ferimentos das pessoas e até torná-lo imortal. No entanto, ele acredita que a maioria desses rumores são completamente falsos. Ele pergunta por que ela simplesmente não pede a Pedra Filosofal aos humanos. Mas ela responde que eles não entenderiam, pois são humanos, que são principalmente egoístas. Não importa o quão calmamente ela explique tudo para eles, ainda assim pensarão que ela está lá para destruí-los só porque é um demônio. Rainha. Ela lhe diz que o mundo real não é como as histórias que as pessoas leem na infância, em que o herói e a rainha demônio fazem um pacto e começam a viver felizes para sempre. Ele pergunta por que ela quer a Pedra Filosofal, já que ela não parece ser uma pessoa vaidosa que desejaria imortalidade ou dinheiro. Eles caminham em direção à varanda e ela lhe diz que o mundo dos demônios é extremamente inabitável. Não há luz do sol, cheira a morte. A água é tóxica, a terra é estéril e até o ar é venenoso. Além disso, os clãs de demônios lutam continuamente entre si, causando derramamento de sangue violento sem razão em tudo. Ela quer que seu povo se estabeleça na terra, ocupe as áreas intocadas pela presença humana e comece a viver neste belo lugar onde o sol brilha intensamente, a água é limpa e doce e o ar é pura. Léo está comovido por seus objetivos e decide que não pode mais manter a farsa depois que ela abriu completamente seu coração para ele, e seria extremamente cruel continuar enganando-a mesmo depois de tudo isso. Ele se vira para ela e diz que quer contar algo, mas antes que pudesse abrir a boca, tanto Lily quanto Futina correram para os aposentos dela, e disseram que tanto o Brutamontes quanto o assassino haviam deixado suas posições, e desapareceram após deixar uma carta. Echidna fica pasma com essa nova desenvolvimento. Ela pede a Futina que leia as cartas, e ela diz a Echidna que a carta do assassino diz que ele está partindo em uma jornada e para não procurá-la, enquanto a carta do Bruto diz que ele desapontou a rainha por não ser de muita ajuda, e que vai cometer seppuku. Léo rapidamente diz a Echidna que irá atrás da assassina, e que devem correr atrás do Bruto, e Echidna concorda. Mas quando ela tenta andar, começa a cambalear por causa de toda a bebida. Ela, no entanto, faz o que chamamos de um movimento de jogador profissional e solta fogo pela boca, recuperando a sobriedade no processo. Léo rapidamente corre para fora para perseguir a assassina e segue o tênue rastro de magia que encontra levando à floresta. Enquanto ele corria, alguém jogou facas nele, mas ele conseguiu desviar delas e recuar. O assassino emerge da floresta e começa a atacar Léo, mas Léo consegue se defender dele e rapidamente remove sua armadura para mostrar que é Léo.
O assassino se acalma e eles se sentam ao lado de um tronco. Léo pergunta a ele por que estava tentando fugir, mas o assassino fica completamente em silêncio, dizendo que sua carta mencionava que não deviam procurá-lo, mas Léo ainda ignorou isso. E a propósito, aparentemente esse assassino é um cara. Ele pergunta por que ele estava tentando fugir e se ele quer deixar o exército dos demônios, mas o assassino responde que não. Ele diz a Léo que o exército dos demônios é o único lugar onde ele se sentiu bem-vindo. E as pessoas reconheceram suas habilidades enquanto diziam que se importavam com seus sentimentos também. Ele está apenas com medo porque em 3 dias ele tem que entrevistar um monte de pessoas que estão se candidatando aos empregos de espiões e ele é extremamente desajeitado socialmente. E não sabe como falar. Léo olha pra ele tentando entender se estava brincando ou não, mas percebe que o assassino está completamente sério. Ele pergunta ao assassino sobre seus empregos anteriores e como lidou com tais situações antes, já que em um momento ele já foi mestre da guilda e ele responde que sempre empurrava alguém para fazer esses trabalhos por ele, mas agora não há ninguém que possa fazer esse trabalho além dele. Então ele pensou em fazer uma viagem e visitar um monte de aldeias diferentes e conversar com todas as pessoas lá para que pudesse aperfeiçoar sua comunicação. Habilidades. Léo diz a ele que uma pessoa do exército do Rei Demônio tentando falar com um monte de aldeões humanos não é realmente uma boa ideia, e diz a ele para voltar com ele e que eles podem encontrar uma solução. Ao ouvir isso, ele tenta imediatamente fugir, mas Léo já esperava por isso, e já o prendeu com a ajuda de uma corrente mágica, para que ele não possa correr. Fuga. O assassino, no entanto, chega bem perto dele e diz que agora que o impediu, é responsabilidade de Léo ensiná-lo a se comunicar melhor em 3 dias para que ele esteja pronto pro... Entrevistas. Léo volta ao castelo ao lado do assassino, onde se encontra com as garotas. Ele pergunta sobre a situação com o Brutamontes e se ele está bem. Echidna responde que conseguiram alcançá-lo a tempo, pois ele estava tentando cometer seppuku com um monte de espadas. Mas o tolo não sabia que a escama de dragão não pode ser perfurada por nenhuma normal. Aço, então eles conseguiram detê-lo. Ela também informa que agora o colocaram sob a observação da filha, que garantirá que ele não faça nada estúpido. Léo diz a ela que deve lidar com o Bruto. Enquanto isso, ele cuidará da situação do assassino. E Echidna agradece por ser tão prestativo. Ele volta para o assassino e elabora um plano para torná-lo mais consciente socialmente. Ele consegue um pequeno emprego de meio período na taverna dentro do castelo e se torna o garçom ao lado do assassino, que, claro, vira garçonete porque ele é uma armadilha. Eles começam a servir as pessoas, e na maioria das vezes o assassino apenas segue Léo por aí, que faz a maior parte da conversa enquanto ele escuta. Ele lhe ensina algumas técnicas que podem ajudá-lo a se tornar um melhor comunicador. Ele diz para sempre ouvir o que o interlocutor está dizendo, tentar entender o que ele quer e depois falar de acordo. Léo diz ao assassino para sair e pegar os pedidos das pessoas sentadas, e ele vai em frente. Infelizmente, no entanto, nesse momento, um grupo indisciplinado de demônios lobo entrou no estabelecimento e começou a fazer muito barulho, pedindo por... O garçom, o assassino vai em frente e pergunta-lhes o que desejam. O líder do grupo responde de forma grosseira, carne e vinho, ao que o assassino pergunta que tipo de carne ele gostaria antes de lhe dar várias sugestões. Mas o líder não o ouve e começa a assediá-lo, pensando que ele não pode fazer nada por ser uma garota. Mas o assassino se cansa e o coloca em uma chave de braço, quebrando seu braço. Ele é imediatamente atacado pelos capangas do líder, mas lida com eles de forma extremamente fácil e joga todos eles para fora. Depois que o turno deles termina, ambos voltam para o quarto de Léo, onde Léo diz a ele que fez um excelente trabalho ao lidar com a situação, e que ele está ficando muito bom em falar com as pessoas, já que parou de dar respostas de uma palavra para tudo. Isso deixa o assassino muito feliz, e ele agradece pelo treinamento. Léo, no entanto, ainda não terminou o treinamento, e diz ao assassino para participar de uma entrevista simulada, na qual ele é um dos candidatos, pois assim ele aprenderá o... mais rápido. O assassino pergunta o que ele poderia perguntar e Léo responde o que ele quiser, e Léo responde sim, e o assassino não perde tempo indo direto à pergunta, perguntando-lhe o verdadeiro motivo pelo qual ele se juntou ao demônio, o exército do rei. Léo foi pego de surpresa por esta pergunta, pois não esperava que surgisse de repente, então ele tenta sair dessa com uma piada, mas a armadilha continua pressionando-o por respostas. Ele pergunta por que ele não tem a mesma quantidade de ódio pela humanidade que ele tem. A armadilha nasceu meio demônio e meio humano, então ele não foi realmente aceito pela comunidade humana e foi completamente encarcerado. Mais tarde, ele foi comprado por uma grande organização de espiões que costumava usar crianças para assassinar alvos. Como se as crianças até morressem no processo, não importaria muito porque elas eram descartáveis. Felizmente ele era bom em ser um assassino, então conseguiu sobreviver todos esses anos, mas começou a odiar os humanos mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E quando ouviu falar da rainha demônio Echidna travando guerra contra os humanos, ele acabou ajudando-a secretamente. Uma vez, quando ela estava sitiando uma grande cidade, ele acabou abrindo a porta principal da cidade para seu exército entrar sem qualquer resistência. Ele esperava que ela e seu exército matassem todos os homens, mulheres e crianças assim que entrassem. Mas, surpreendentemente, Echidna garantiu que o derramamento de sangue fosse mínimo, e conseguiu prender todos os prefeitos e políticos corruptos, abrindo seus cofres e reservas de comida e distribuindo-os aos pobres e famintos da cidade. Automaticamente, os cidadãos começaram a respeitar e gostar muito mais da rainha demônio Echidna do que de seus atuais governantes, ao ponto de realizarem banquetes para eles e desejarem-lhes sorte em sua jornada daqui em diante. Quando The Trap soube disso, ele ficou muito surpreso e quis ver por si mesmo como era essa rainha. Então ele acabou se aproximando de Echidna, juntou-se a ela e logo se tornou um dos seus generais mais confiáveis, liderava uma rede inteira de espiões sozinho.
Ele, no entanto, sempre escondeu suas verdadeiras intenções dela, que eram a destruição da humanidade a qualquer custo. Tudo estava correndo bem, até Leo aparecer e derrotá-lo facilmente. Ele lembra Leo que quando ele o derrotou e estava se afastando, ele disse a Leo que ele deveria matá-lo, caso contrário, ele garantiria que toda a comunidade fosse exterminada. E mesmo assim, Leo simplesmente se virou, dizendo que você deveria viajar para lugares diferentes e conhecer pessoas diferentes. Como o mundo não é tão ruim quanto parece. Leo ficou surpreso, pois é a primeira vez que ouviu falar tanto. Então ele decide se abrir também. Ele conta à armadilha que, há muito tempo, o lugar onde vivem atualmente era conhecido como Japão, e era muito mais moderno e tecnologicamente avançado do que hoje. De repente, um dia, o chão se abriu e um grande número de demônios e monstros emergiu do submundo. Eles também queriam a mesma coisa, que era o calor e a pureza de Terra, mas eles não estavam tão dispostos a compartilhá-la com os humanos. Aos poucos, tornou-se uma guerra total entre humanos e demônios. Mas matar demônios não era fácil, porque os humanos naquela época eram tão fracos quanto agora. Para combater esse problema, eles decidiram pôr seus cérebros para funcionar e criar seus próprios demônios. Esses humanos foram modificados e suas habilidades foram aperfeiçoadas, mas nenhum deles sobreviveu, exceto o próprio Leo. Ele se tornou a espada da humanidade e estava presente apenas para ser o herói que a humanidade precisava naquela época. Ele salvou a humanidade inúmeras vezes de inúmeros invasores, e assim que a batalha terminava, ele era completamente esquecido. O Trap olha pra ele e pergunta se ele não se sente ressentido, especialmente desta vez, porque ele desistiu de tudo para salvar a humanidade e arriscou sua vida inúmeras vezes para derrotar o demônio. Exército, mas tudo o que ele recebeu em troca foi ódio e frieza. Leo olha pra ele e diz que quando lhe disseram para deixar o reino e nunca mais voltar, ele se sentiu vivo e ficou feliz, pois agora ele havia sido ordenado a desistir. Angustiante. E agora que a humanidade está sob ataque novamente, ele não precisa ser o herói, já que pode simplesmente fazer o que quiser durante esse tempo. O Trap fica espantado com essa história e pergunta a Leo há quanto tempo ele vem defendendo a humanidade. E Leo responde que parou de contar depois de 1000 anos, o que choca o Trap. Leo responde que o sábio misterioso que apareceu há 100 anos e derrotou o antigo rei demônio, que por acaso era o pai da Equidna, foi só ele. The Trap fica pasmo, decide que já teve o suficiente por um dia e vai dormir. No dia seguinte, Leo é chamado novamente por Equidna, que lhe mostra uma carta e diz que The Brute decidiu renunciar ao seu cargo como um dos generais do exército, pois sente que não está apto para liderar as tropas. Recentemente, ele teve uma batalha contra uma das quimeras mais fortes e tentou ensinar suas tropas a lidar com um monstro assim, mas nenhum deles jamais tinha visto uma quimera, muito menos lutado contra uma. E eles estavam aterrorizados com isso. O Brute, no entanto, é um brutamontes sem cérebro, e ele começa a repreendê-los sobre como eles não estão se esforçando o suficiente, e como quando ele era criança costumava lidar com tais monstros. Ele soa como meu pai, que ainda não voltou para casa. Eu me pergunto que tipo de leite ele está comprando. Depois disso, no entanto, ele decidiu se demitir como general de seu exército e disse ao resto de suas tropas que agora ele era apenas um soldado raso e a general era sua filha. Equidna pergunta a Leo se ele poderia lidar, mas decide rapidamente mudar de ideia, pois acredita que ele está fazendo ele fazer muitas coisas sem consideração. Mas Leo lhe diz que lidará com esse problema sozinho e que se precisar de ajuda, a avisará. Ele vai encontrar a filha do Bruto e pergunta a ela sobre seu pai. Ela responde que o problema está com o pai dele, pois ele espera que todos sejam tão fortes quanto ele, o que é estúpido e impossível de considerar. Os demônios no exército têm todas as formas e tamanhos diferentes, e alguns são melhores que outros, mas isso não significa que eles são fracos. As forças deles estão apenas em outro lugar, o que seu pai se recusa a entender, já que ele é um bruto e só se importa com força bruta. Ela lhe diz que seu pai precisa entender que não deve comparar os outros consigo mesmo, pois todos são feitos de maneira diferente e adequados para algo único. E ele também deveria focar mais em estratégia do que em um ataque frontal total como um tolo. Leo absorve todas as informações e decide um plano. Ele a leva consigo e chega a uma caverna, onde consegue descobrir um mecha gigante, que quando a menina perguntou sobre isso, ele responde que é uma relíquia do passado, quando os humanos eram mais avançados tecnologicamente. Em seguida, ele programa o mecha para aparecer perto do solo onde o Bruto estava treinando com seus soldados e se tornar invisível para testemunhar a reação deles. Conforme planejado, o mecha emerge da floresta e começa a caminhar em direção a eles. As tropas estão apavoradas e querem fugir, mas o Bruto usa sua voz forte para fazê-los recobrar o senso e diz para atacarem o mecha. As tropas o escutam e correm em direção ao mecha, atacando-o com suas armas, mas, surpreendentemente, suas armas acabam quebrando com o impacto com o robô. Eles correm de volta para o Brute e dizem a ele que não conseguem fazer nada, pois não conseguem nem atacá-lo com armas, pois elas estão quebrando. Ele diz para eles ficarem no campo de batalha, pois verdadeiros soldados nunca recuam. Os demônios tentam manter a posição, mas de repente o mecha para no meio do caminho. Leo fica confuso, pois não sabe por que isso aconteceu. Ele começou a carregar seu feixe de laser e mirou nos demônios antes de dispará-lo. Leo foi obrigado a criar uma barreira mágica imediatamente para protegê-los a todos. Como o feixe era poderoso o suficiente para matá-los todos de uma vez. O mecha usa o laser novamente, mas Leo consegue criar uma barreira de novo, desviando o ataque. Mas desta vez, os demônios fogem, deixando The Brute sozinho no campo de batalha. E The Brute age como um bruto correndo direto para o mecha para tentar lutar contra ele. O mecha tira sua espada laser para atacá-lo, mas Leo grita para The Brute para o ombro, e é salvo bem a tempo. O mecha usa seu feixe de laser mais uma vez, e o Brute desvia, mas se machuca um pouco no seu ombro. Leo diz ao Bruto que vai guiá-lo e que ele precisa fazer exatamente o que ele disser.
Ele ataca o mecha e quebra sua espada, e sua filha vem atrás dele, dizendo para ele atacar o torso, pois é onde estão muitos dos seus componentes básicos, como fios e outras coisas. O Bruto segue o conselho dela e esfaqueia no torso, incapacitando-o. Mas de repente, o mecha emite um som estranho, que Léo reconhece como um chamado por reforços. E de repente, mais 3 mechas surgem das cavernas para tentar alcançar o campo de batalha. Mas felizmente, Equina suspeitava que algo assim pudesse acontecer e já tinha chegado às cavernas e decidido confrontar os 3 mechas por conta própria força. Ela os incinera completamente com sua magia de fogo e os explode em pedaços, derrotando-os facilmente e solidificando seu nome como uma das pessoas mais fortes da Reino. Léo explica ao Bruto que ele precisa ensinar aos homens o básico, caso contrário, ele não conseguirá fazer nada. Assim como o Bruto não sabia lidar com o mecha, as tropas não sabem lidar com uma quimera, que nunca combateram antes. Então ele deveria se preocupar um pouco mais em ensinar-lhes o básico, para que possam seguir melhor seus conselhos. O Bruto reconhece seu erro e volta para suas tropas, pedindo desculpas por como os tratou antes e prometendo ser um general melhor, avançando. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!